Então, beleza, cara. Acho que o tempo é curto, tem muita. A gente debateu bastante antes, né, cara? O tempo é curto, eu vou começar já contigo já. Já falei que você é o Juliano da Contábil Leonardes. Prestígio maior é o meu contador, é o cara da minha confiança. Não tem um cara no segmento que eu confio mais que esse cara aí. Ele vive brigando comigo, mas eu sei que é sempre pro bem da empresa. Beleza. Beleza. Vamos lá, cara. Vou começar com a minha primeira perguntinha para você aí. Eu sei que nesse momento aqui, muitos do meu setor, infelizmente, fecharam. Eu tenho aqui já, no meu perfil de clientes aqui, mais ou menos 130 empresas que fecharam as portas dos meus clientes, tá? E aí eu lembro que o Bolsonaro falou que, nesse caso, como o governo fechou essas empresas, obrigou a fechar as portas, que o governo tem responsabilidade. Me explicam mais sobre isso é verdade, não é verdade? Bem, quando ele fez esse comentário, na verdade, né, inclusive até foi notícias aí em várias redes, ele invocou o artigo 486 da CLT, né? O que é esse artigo? No caso da paralisação, seja temporária ou definitiva do trabalho, o governo ele passa a ser, na verdade, responsável. Isso segundo entendimentos de alguns advogados, né? Ele passa a ser responsável pelo pagamento da indenização. Já existe, como é um assunto bem de zona cinzenta, vamos dizer, tem entendimentos contrários, tem entendimentos a favor, outros advogados já entendem que não cabe invocar esse artigo 487 da CLT, porque Se tiver pergunta, escreve aqui. nós estamos vivenciando um momento, na verdade, em que a paralisação está em decorrência de uma outra força maior, que é a saúde da população. Então, como é uma situação que envolve controvérsias, a gente nem tem indicado isso para os clientes, tá? Porque o advogado ele vai ter que ter, a assessoria jurídica vai ter que ter muitos argumentos para se respaldar e invocar esse artigo 486 da CLT. Já tem casos aí, já vimos que restaurantes que fecharam já estão acionando. Eu acho que o caminho seria seguir por outras medidas, outros meios para tentar a empresa sair desse momento de crise, tá? Esse seria, digamos, o meu principal argumento e não seria invocar o artigo 486, uma posição minha. Tá, legal. Cara, e assim, você acha que ele foi irresponsável? Eu não quero politizar, cara. Eu tenho medo de politizar isso, mas assim, vou mudar a pergunta. Como você faria nesse caso? Preciso dispensar. Pago tudo, assumo o risco. O que você faria? É bem complexo, né, falar nesse sentido sem a gente conhecer de fato como que está a situação do cliente, né, Rodrigo? Eu, particularmente, o que eu indico para os clientes, primeiramente, é você avaliar o seu fluxo de caixa. É você fazer o seu fluxo de caixa, projetar o seu fluxo de caixa, verificar quais são, no caso, as despesas que você tem. Porque o que eu reparei muito, na verdade, tá? São duas situações que eu reparei. A primeira, até saiu uma matéria na CNN que muitas empresas acabaram fechando as portas e 60% dessas empresas nem sabiam das medidas que o governo lançou, né? Ou de quais ações elas poderiam tomar. Simplesmente elas viram o cenário complicado e fecharam as portas. A outra situação é que as pessoas já acabam saindo fazendo o quê? Demitindo as pessoas sem antes saber quanto representa da folha de pagamento, né? Quanto a folha de pagamento representa da sua receita. E quem vai demonstrar isso? A demonstração de resultado, o contador, o fluxo de caixa. Então, a primeira dica que eu dou tem que elaborar o fluxo de caixa. Tem que verificar quais as despesas linha a linha e estudar linha a linha. E aí sim, você ter outras medidas a se tomar. Suspender pagamento de tributos, que foi uma das medidas do governo, tentar antecipar férias. Claro que as férias também prejudicam o seu fluxo de caixa. Agora estamos com antecipação de feriados, isso já estava previsto, já na medida provisória 927. Fazer a suspensão do contrato, claro, desde que a empresa tenha a perspectiva de projeção de vendas, que vai continuar tendo uma receita lá na frente. Que não adianta você suspender os contratos dos funcionários agora, que isso gera uma garantia para esses funcionários, no tempo que você suspender, se for um mês, vai ser 2 meses de garantia de trabalho, e lá na frente você fala, poxa, agora eu vou ter que mandar eles embora. E aí você ter
um problema de caixa. Então, assim, a primeira dica é, tem que fazer o fluxo de caixa e avaliar despesa por despesa. Tentar negociar a despesa, tentar ver se consegue trazer receita. Então, isso é um cenário de que você tem que verificar cada empresa no seu determinado segmento, vamos se dizer, né? Por isso que eu falo, o artigo 486, que o pessoal já estava seguindo por isso, talvez as empresas nem saberiam da medida provisória de suspender o contrato. É um exemplo, né? Suspendendo o contrato, porque a estimativa que a gente tem é que a economia ela vai voltar. Esse é o cenário que ela tem que voltar. E vai começar a Mas você acha que ela vai voltar na mesma força? Você acha que ela vai ter a mesma... Não. Eu também. Aqui no meu setor, eu acho que no mínimo 30% menos no meu setor, eu acho que é brincando, cara. É uma estimativa, apesar que o governo está vindo comentando, né? Várias entrevistas do Paulo Guedes, eu tive a oportunidade de assistir, que vai vir bastante medidas para tentar fazer a economia retomar. Eu, particularmente, mesmo a inserção dessas medidas, eu acho que a economia vai levar em torno de 1 ano e meio, 2 anos, para voltar ao mesmo cenário em que nós estávamos antes da pandemia. Isso é uma opinião minha particular, entendeu? Cara. Assim, apesar de ver essas medidas do governo, eu vejo ela pouco eficiente para os pequenos, cara. O pessoal tem muita dificuldade de chegar no banco e conversar. Eu tenho dificuldade já com gerente de banco, eu imagino o quanto que esse pessoal tem sofrido lá na ponta para conseguir atingir, ter essas medidas que o Paulo Guedes está falando que vai liberar, para que eles tenham acesso a isso, cara. Tá muito complicado, cara. Eu vejo com bastante preocupação esse cenário todo, e o cenário político está muito instável, a gente não sabe se o Paulo Guedes fala hoje, não sei nem se ele está lá no governo amanhã, né? Sem dúvida. Mas vamos lá, cara, seguindo, vamos... Cara, assim, esse cenário traz a gente para uma situação que, às vezes, preciso demitir, não tem jeito, eu vou precisar demitir, porque esse setor de vistoria está fechado, Detran fechado, extrema dificuldade, e aí ele não consegue arcar com os custos, e infelizmente o primeiro que sofre é o funcionário. Preciso demitir esse cara. Cara, 90% das vezes esses caras vão entrar com uma ação trabalhista, e tem no mercado, eu me orgulho da gente nunca acontecer isso, cara. Nunca um funcionário que saiu processou a gente. Mas assim, eu vejo que no mercado muitas pessoas falam, se o funcionário entrou, ele vai ganhar. Você concorda com isso? Isso é uma verdade? Depende. Depende porque eu também, lá no escritório, graças a Deus, a gente nunca teve nenhum tipo de processo trabalhista, nenhuma ação do empregado. Eu acho que se a empresa ela segue a legislação, segue corretamente a legislação, a convenção, é muito difícil. Ele pode entrar? Pode. Mas até ele conseguir ganhar, são outros caminhos. E teve mudança, né? A legislação trabalhista ela teve uma modificação que até resultou positivamente nos processos, reduziu os processos que está tramitando aí no judiciário, né, nesse caso. Por que reduziu? Porque hoje existe a previsão da multa para o funcionário se ele faltar com a verdade, né? Antigamente, o funcionário saía solicitando Deus e o mundo, ele nem tinha direito, mas ele saía solicitando. Para quê? Eu vou pedir o máximo possível para eu ganhar, chegar no que eu acho favorável. E hoje os juízes, percebendo que existe, na verdade, falsa informação prestada por ele pode vir a solicitar a multa desse funcionário. Então, reduziu bastante porque as pessoas pensam, o funcionário pensa 2 vezes aonde ele vai pisar, vamos assim dizer, né? E assim, se a empresa segue corretamente a legislação, a convenção, é muito difícil. Já teve casos em que o empregador ganhou, sim. Eu já presenciei casos em que o empregador ganhou, tá? Legal. E como que você falaria para esse setor se proteger dessa situação? Muitas vezes, cara, o vistoriador é terceirizado. Tá? Ele trabalha como autônomo, realiza serviços esporádicos, tem o pessoal que trabalha alocado, aí esses sim são CLT. Qual que seria o melhor jeito de se proteger para que isso não aconteça no futuro?
Bem, primeiramente, assim, tem que avaliar se tem que ter um cuidado com a questão do vínculo empregatício, né? Então, quando você contrata um autônomo ou contrata uma PJ, porque a pejotização por si só, ela não caracteriza o vínculo empregatício, né? Então, hoje já é previsto você fazer a contratação, inclusive, nas atividades fins, mas a grande preocupação que você tem que ter, na verdade, na hora, isso o empresário contratando um autônomo, tá? Que eu acho que seria, digamos, a maior preocupação. Então, ele tem que verificar os vínculos empregatícios, tá? Os requisitos essenciais que levam esse autônomo ao vínculo empregatício. Subordinação, todos aqueles itens que pode caracterizar o vínculo empregatício. Mas explica aí, quais são esses e essa itens? pessoa, na verdade, a primeira, assim, a pessoa ela tem que ter, quando o autônomo, ou a PJ, ele não pode ser subordinado ao empregador. Na verdade, ele vai executar o serviço, tem ali um contrato entre as partes em que elas vão executar o serviço, tem um momento em que ela vai entregar por esse serviço, mas ela não pode ter ali subordinação, horário, que são todas as regras que caracteriza o vínculo empregatício, entendeu? Então, são 4 critériozinhos, na verdade, que pode caracterizar esse vínculo com o empregador, e aí o que vai acontecer? Ele vai solicitar, porque o autônomo, veja bem, quando uma pessoa ela sai de um momento de CLT e ela vai ser contratada como autônomo, na visão do empregado, isso passa a ser um prejuízo, vamos se dizer. Ele perde os benefícios, ele perde fundo de garantia, ele perde, na verdade, outros benefícios que ele tinha, vale transporte, né, vale refeição, todos esses benefícios ele acaba perdendo. A não ser que o empregador, desde que isso não seja caracterizado, empregador como uma fraude, ou seja, ele tirar esse cara de CLT e contratar como autônomo, porque ele vai ter uma redução significativa, tanto na sua carga, na carga tributária, vamos se dizer, dos tributos em cima do funcionário, como também dos benefícios. Então, normalmente, quando existe essa faculdade por parte do empregador, dele optar pela escolha de uma PJ ou de um autônomo, ele faz um acordo em que, para esse empregado, vamos dizer, para esse autônomo, para esse terceiro, passa a ser interessante, porque ele vai ganhar mais em termos de líquido. Ele passa a não receber o FGTS, ele passa a não receber, por exemplo, o VT, o VR, mas ele passa a receber muito mais pelo serviço que ele vai executar, que ele vai prestar, tá? Mas só Tá. tem que tomar... Mas aí o cara também está livre, né, para fazer o acordo que quiser, né? Ele consegue ajustar isso, né? Sim, ele faz um né? esse acordo é realizado entre as partes normalmente, tá? Mas, novamente, eu friso, tem que tomar um certo cuidado para isso não caracterizar o vínculo empregatício. Porque o que muitos empregadores fazem? Ele tira a figura do CLT aqui e fala, olha, agora você vai passar a ser autônomo. Aí o cara tem cumprimento de horas, tem subordinação, sabe? É o único emprego dele, toda característica que leva ele a buscar os direitos dele. Né? Então, eu acho que é isso. Ou seja, isso ele conseguiria, com certeza, um argumento muito forte diante de um juiz, né, cara? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Isso daí, sem dúvida nenhuma, tá? Vou fazer uma pergunta da galera aqui, cara. Vamos ver o quanto você tá afiado aí. Vamos ver. Tá. Agora, esses impostos que foram prorrogados, cara. Como que vai ser lá na frente isso daí? Bom, os impostos, os tributos que foram prorrogados, então, basicamente afetou o pequeno empresário. Elisângela, tá? Elisângela Fez a pergunta, desculpa. Então, vamos lá. Tudo bem, Elisângela? Então, para as empresas do Simples Nacional, ele teve duas prorrogações, tá? 2 prorrogações. Isso que tem que tomar muito cuidado, porque os tributos do Simples Nacional, ele engloba PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, IPI para as empresas que são indústrias, que são indústria, e a parte patronal do INSS. Esses daí foram prorrogados para pagamento em outubro, novembro e dezembro. Então, as parcelas que venceram em abril, maio, que agora está vencendo hoje, né, e junho, foram prorrogadas consecutivamente para outubro, novembro e dezembro. Aí uma atenção, se a pessoa é prestadora de serviço, além desses tributos, ela paga o ISS junto com o DAS. Né? Na guia do DAS vem o ISS, vem todos os tributos juntos. O ISS ele foi prorrogado
das mesmos vencimentos para julho, agosto e setembro. Então, isso que tem que tomar muito cuidado, tá? Na hora de alocar isso no fluxo de caixa. Porque o que eu falo do fluxo de caixa é que ele tem que trabalhar continuamente. Vocês vão ver eu falando muito de fluxo de caixa. Eu sou chato nisso, eu sou chato com o Rodrigo, ele sabe muito bem, porque é o fluxo de caixa que vai, determinar como que vai estar a sua situação lá na frente. Porque não adianta você fazer o fluxo de caixa hoje, em maio, sendo que você não sabe a sua situação em junho, julho, agosto, setembro, e lá na frente também, quando esses tributos vierem a ter que ser recolhidos, ok? Beleza. Vamos que vamos. Cara, tem o pessoal que está conseguindo manter, né, a sua equipe, manter a sua operação mesmo que fechada, né? Muitos deles deram férias e depois suspenderam contratos. Até quando essa suspensão pode acontecer? A suspensão ela pode acontecer da seguinte forma, tá? Se você suspendeu por 30, você pode suspender por 30 dias ou no máximo 60 dias, tá? Essa é o caso envolvendo a suspensão. A redução do trabalho, para aqueles que conseguem ainda ter uma receita, vamos assim dizer, e precisa do funcionário para as operações normais, atividades normais, aí ela já pode ser por 90 dias, né? E aí nós temos redução de 25%, 50% e 70%, tá? Então, os prazos são um pouquinho diferentes. Suspensão, para quem faturou até 2019, 4 milhões e 800, não vai pagar nada no empregador. Quem vai arcar com o custo é o governo. E só um parênteses também, tá? O funcionário, isso é muito bom orientar o funcionário também, porque ele vai receber menos. Ele vai receber conforme a tabela do seguro-desemprego e não o que ele recebia como salário. O empregador pode complementar se ele tiver condições? Pode. Ele pode fazer esse complemento para dar uma ajuda para esse funcionário, ok? Mas isso é opcional, não é obrigatório, né, cara? Obrigatório é Tá. para as empresas que faturaram em 2019 acima de 4 milhões e 800, tá? Aí é obrigatório, 30% ele contribuir. E detalhe, esses 30% não entra como salário, tá? Isso não vai entrar como salário. Isso é como se fosse uma ajuda para esse funcionário e também não incide as verbas aí sobre ele. INSS, FGTS não incide sobre esses 30%, tá bom? Legal. Tá. Cara, essa galera que suspendeu o contrato, muitos, eles pegaram aquele empréstimo da folha de pagamento, que daí dá estabilidade para o funcionário, se eu não me engano, pelo dobro, né? Se pegar por 2 meses, dá por 4, se por Sim. 2. Pegou, suspendiu o contrato. Como que fica essa situação? Eu posso suspender, não posso suspender? Como que funciona? Olha, não tem nada, na verdade, vamos lá. Primeiramente, você pegar o empréstimo para pagar o salário do funcionário, você não vai conseguir pegar esse empréstimo para se usufruir para outra necessidade operacional da sua empresa. Então, aquele empréstimo referente à medida provisória, se me falha a memória 944, ela é para pagar o salário. Ou seja, você reduziu ali a sua folha de pagamento, um exemplo, ou reduziu a sua jornada de trabalho, usou uma medida provisória, aí sim você pode usar o empréstimo dessa outra medida 444 para complementar o pagamento. E detalhe, esse empréstimo ele é até o limite de 2 salários mínimos aí de pagamento, que dá R$ 2.090, né? Então, não posso, estou só respondendo a sua pergunta, suspendi o contrato. Se eu suspendi o contrato, eu não tenho mais salário para pagar, concorda? Então, eu não posso Sim. pegar o empréstimo, porque o empréstimo é justamente para pagar a folha de pagamento, não é para você fazer a outra capital de giro. Vou ajustar a pergunta, então. Vou ajustar a pergunta. Vamos lá. O cara pegou o empréstimo, colocou lá. Trabalhou mais um mês. Não conseguiu se manter de pé, teve que fechar as portas. Como é que fica o empréstimo? Bom, esse empréstimo você vai ter que devolver ele, né, dentro das condições. Então, isso é um acordo. Não, mas seria uma quebra de contrato isso? Porque eu tive que fechar. Eu falei. Eu paguei os 2 meses, paguei 2 meses. Teria que dar mais 2 meses de estabilidade. Com um mês eu falei. Eu não consegui dar continuidade às minhas atividades. O que acontece? O que acontece é que você tem penalidades nesse sentido. Então, vamos lá. Você tem uma penalidade na suspensão de contrato, tá? Na suspensão de contrato. Se você suspendeu o contrato, foi lá e cancelou não teve mais condições, era para voltar à atividade, você vai ter que demitir todo mundo, você tem uma penalidade prevista lá na medida provisória. Você vai ter que pagar aí de acordo, tá? Um percentual de acordo com o prazo que você tinha com esse funcionário de garantia. Então, se foi um mês, se tinha mais aí um mês, então dependendo da condição, você vai ter que pagar ali um percentual sobre isso.
Claro, tudo isso, Rodrigo, você vai ter que levar para. Ah, mas eu não tenho condições de pagar. Você vai ter que levar isso para uma discussão judicial. Aí você já entra uma outra esfera, vamos dizer, um outro cenário, né? O empréstimo é a mesma coisa, tá? Você, na verdade, o empréstimo, você vai ter aí, no caso, que devolver esse valor para o banco, certo? Então, você fez um acordo com o banco e você vai ter que devolver. É um empréstimo que você está tendo que pagar lá futuramente com uma taxa de juros que você vai ter aí que devolver isso daí para ele. Ah, mas poxa, fechei as Entendi. minhas portas. Existem formas, né? Muitos empresários não conhecem. Existem formas de você, antes de fechar as portas, você tentar recuperar a sua empresa. O próprio nome já diz, recuperação judicial, né? Não é muito a minha E não praia. é demérito nenhum, né, cara? Entrar em recuperação judicial, você está tentando se reorganizar. Eu Exatamente. vejo muita gente que entra em recuperação que não quer entrar porque acha que faliu, e mesmo a falência tem como você se reerguer, né, cara? Sim, As pessoas precisam ficar mais calmas para resolver esse tipo de problema. sim. Ser empresário é resolver o problema o tempo todo, né? Sim, na verdade é o que eu te falei, né? Essa matéria que saiu na CNN colocou que acho que era 600 mil empresas fecharam a porta já na primeira semana. Mas fecharam as portas, às vezes até por desconhecimento. Não, era não. A matéria Com dizia isso, era certeza. por Uhum. desconhecimento dessas situações envolvendo, entendeu? Então, antes da Uhum. empresa falar, poxa, fali, fechei a porta, tem que buscar outros mecanismos e dá para buscar mecanismos para tentar fazer com que ela retome e saia dessa crise tranquilamente, vamos dizer, e retome as atividades, tá? Uma delas é o que eu Tá. falei, pedir a recuperação judicial, propor, claro, a recuperação judicial você tem que elaborar um plano de ação para os seus credores, né, um planejamento de como que vai ser pago, mas é uma alternativa para você tentar sair desse vamos se dizer, desse momento difícil que todo mundo está vivenciando, né? Infelizmente. Cara, no meu setor eu tenho visto uma movimentação que eu acho que ela vai ser muito comum. Eu te falei aqui no início que em torno de 130 empresas, clientes minhas, já fecharam. Essas empresas, em média, têm 3 vistoriadores. Estou te falando em torno de 490 famílias sem sustento. Pós-pandemia, dificilmente eles vão ser alocados rapidamente no mercado, cara. E eu vejo que esse pessoal, eles vão trabalhar muito como autônomo, né? A gente aqui tem uma plataforma que fortalece isso, que ele consegue ter acesso ao aplicativo e fazer suas vistorias na rua e tal. E eu acho que eles vão muito para esse mercado. Como que esse pessoal, qual que é a sua palavra para esse pessoal o que eles têm que fazer? Precisa abrir uma MEI? Posso trabalhar na informalidade, né? Que isso é possível, não é? O que Já você vê? você está perguntando para um contador para trabalhar na informalidade, né? Apesar que assim, ó, eu nunca iria imaginar um dia eu falando para os meus clientes deixarem de pagar tributos, tá? É pandemia, cara, vale É, tudo. eu falei assim, olha, aí eles falaram, Juliano, eu tô escutando da sua boca você falando para eu deixar de pagar tributos. Eu falei, olha, é uma situação, não tô falando para você sonegar, tô falando para você postergar, porque certamente já vai vir, não sei nem se vai ser uma pergunta sua aí, tá? Mas já é uma dica fresquinha, reunião da AGU, né, que é dos Advogados Geral da União, já estão promovendo aí parcelamentos com condições bem favoráveis após pandemia. Então, quem deve tributos vai com certeza ter aí uma anistia lá na frente, como nós já tivemos em alguns outros casos, tá? Uma informação. Então não paguem impostos, não paguem seus impostos. Vamos atrás da anistia. Não faz isso. Só faz. Eu só estou recomendando, vamos lá, só estou recomendando em última instância, tá, gente? Deixar de pagar os tributos em último caso, porque realmente é o que eu E falei. eu estou recomendando em primeira. Foi a primeira coisa que eu parei de pagar, meus impostos. Bom, vamos lá. Trabalhar na informalidade eu não recomendo, tá? Não recomendo pelo seguinte: lá na frente você pode ter um problema na sua vida pessoal. Então, a gente sabe muito bem que a nossa renda, a gente vai utilizar ela para compra de carro, para compra de bens, para compra de casa, e a Receita Federal, ela tá de olho nisso, tá? Então, a informalidade esquece, porque lá na frente a bronca vai ser, né, o problema vai ser maior. Isso Agora, aí, Rogério. Desculpa. com relação a ele trabalhar como autônomo ou PJ,
precisa ser feito um planejamento tributário, tá? Eu acabei de fazer para um cliente há pouco tempo que ela recebia em torno de R$ 6.000 e já não era interessante ela se manter como autônoma, tá? Autônoma, fazendo livro caixa, pagando seu imposto de renda mensal, pagando seu INSS, importante isso, que a Receita está muito em cima. O INSS, sobre tudo aquilo que o autônomo recebe, tem que recolher, tá? A não ser que a PJ faça o desconto, mas se ele receber de pessoa física, ele é obrigado a recolher. Então, é viável fazer esse planejamento tributário, tá? E aí, o planejamento tributário, por exemplo, ela vai ter uma economia significativa ela abrindo uma PJ. Então, isso é o que eu aconselho. É, primeiramente, buscar uma assessoria, né, de consultoria, um contador especificamente, para trabalhar em cima dos números. O que eu já estou dando aqui como dica, mas cada caso é um caso. Nesse caso dela, R$ 6.000, ela tinha ali em torno de R$ 2.000 de despesa, contando INSS. Mesmo essas despesas que são dedutíveis no livro caixa, valeria a pena ela abrir uma PJ. E aí ela gostou da assessoria, estamos abrindo, inclusive, a PJ com a gente. Boa, boa. Cara, assim, para manter um pouquinho ainda nesse assunto, que eu acho que é um assunto muito rico, essa galera, às vezes, o que pode acontecer? Uma determinada região tinha 15 vistorias, 10 fecharam, ficaram 5. Provavelmente não vai ser muito rápido que venham as outras, mas esses vistoriadores estão disponíveis no mercado. Qual que seria a sua orientação para essa galera? Se eu posso pegar esse vistoriador, colocar como um PJ, teria algum risco? Dentro daquelas premissas que você já falou, você orientaria que pegasse esses caras para trabalhar como PJ ou não? Tem que ser CLT, é o melhor caso mesmo. Bom, aí vai a minha resposta é a seguinte: se for entrar nos requisitos que caracterizam o vínculo empregatício, na verdade, esquece. Agora, se você tem a faculdade de escolher autônomo ou PJ, pode tranquilamente, mas respeitando, porque a legislação prevê isso, né? A mudança da legislação trabalhista incorporou a pejotização. Então, não vejo problema desde que não caracterize e não recaia nos riscos lá. Subordinação, né, cumprimento de horário, até mesmo a pessoa ela poder colocar outra para executar o trabalho. Que é a mesma coisa aqui. Vou falar, a nossa relação, sua empresa com a contabilidade, é uma terceirização. Eu tenho que te entregar o trabalho que foi contratado, não importa como. Então, a gente não tem, ali a gente tem os nossos empregados, mas os nossos empregados não vai a ser subordinados à sua pessoa. Na verdade, você reporta isso para a diretoria do escritório e o escritório toma as devidas ações, ok? Eu posso colocar o funcionário A, B ou C para cumprimento dessa atividade. Você não vai se interferir nesse sentido. Então, são esses resumidamente falando, exemplificando, alguns requisitos que recaem na obrigatoriedade de você trazer eles como CLT. E detalhe, é um só cumprimento, não são todos os requisitos, é um só. Então, se um deles, por exemplo, a pessoa, você fala para ela, olha, você vai me ter que entregar o serviço no final do mês, não importa como. Ele faz o horário dele, ele faz a agenda dele, já é um dos requisitos que não recai no vínculo empregatício. Aí sim vale a pena pegar. Vou fazer um ponto aqui que eu vi que a Elisângela criou uma dúvida e eu vou traduzir, eu vou responder e você me corrija se eu estiver errado. O que ele está querendo dizer não é que você não pode falar, exigir alguma coisa dele. Você não só pode, como deve, como qualquer prestador de serviço. O que você não pode falar é que, olha, você precisa fazer tal hora todos os dias isso, mas você pode falar para ele, hoje você tem um carro na concessionária tal para fazer tal hora. E aí você vai dar as premissas que você quer que ele faça aquele serviço. Por exemplo, você tem que tirar 6 fotos, obedecer o meu checklist e preencher esses dados. Isso você pode e deve fazer. Estou correto, Juliano? Não, tá correto, é isso mesmo, na verdade, é isso daí. Tá. A forma como você vai exigir o serviço é a mesma coisa, tá? Vamos voltar novamente para a gente trazer o exemplo contabilidade de você. Juliano, eu quero que você me entrega o meu fluxo de caixa, os meus relatórios, os meus balancetes no dia tal. Você está exigindo que eu entregue. Isso é acordo comercial, né? A forma como eu vou fazer isso no decorrer desse prazo, você está dando orientações. As orientações é uma coisa, né?
Ali você não está colocando, no caso dele, é que você vai ter uma relação direta entre o dono da empresa e a própria, quem está contratando, né? Não vai ter empregados. Uhum. Mas eu vou dar um exemplo. O Rodrigo é vistoriador e ele monta uma empresa de vistoria. Aí ele contrata, né, o Juliano para trabalhar com o Rodrigo e nós vamos trabalhar numa outra empresa. A empresa que contratou o Rodrigo, ela vai tratar com o Rodrigo. Ó, Rodrigo, né, eu queria que fizesse serviço assim, assim, assim. Ele não vai chamar o Juliano, que é funcionário do Rodrigo, para estar dando essas orientações, que aí acaba sendo, sabe, aí sim pode recair nessa caracterização. Mas a sua colocação foi muito bem posta, nesse sentido mesmo. Ela fez um complemento, vou só tentar ajudá-la nesse ponto, afinal esse é o intuito, ajudar essa galera. Ele pode sim trabalhar como concorrente, mas eu não veria isso com maus olhos. Ele é um prestador de serviço. Todas as premissas e regras do negócio vai estar baseado em você. Você vai decidir isso. Então, ele vai ter uma regra de negócio para a sua empresa e para o concorrente uma regra de negócio dele. Ele passa a ser apenas um captador de dados. Então, ele vai lá, recolher os dados que você quis que ele recolhesse, que você mandou que ele recolhesse, e a partir desses dados você vai gerar o seu laudo e vai ver como isso vai funcionar. O concorrente vai ter as próprias regras dele. Você não precisa ter medo disso. Eu na verdade, me uniria com outros concorrentes. Se eu fosse você, procurei outras historiadoras na sua região e compartilharia esse pessoal. Porque vocês vão reduzir custo. Coloca ele na rua, manda ele ficar parado, pede para ele ficar parado numa rua e vocês acionam ele quando tiver serviço. Aquela rua tem 15 lojas de carro. Tem uma lá, você pede quando é um cliente seu. Quando for concorrente, ele pede. E cada um vai entregar um laudo diferente, com um serviço diferente. O teu negócio ele é muito mais complexo do que só pegar os dados. Você sabe disso. Né? Isso é só uma parte da sua operação. Confia em você, confia no seu taco, no seu taco aí que você vai conseguir. Eu faria isso. Se eu tivesse vistoria, eu faria isso. E vamos lá. Valor. E agrega também valor, né, Rodrigo? Muito valor, cara. Muito valor. Eu sou apaixonado por esse modelo de negócio, cara. Vou seguir para as nossas perguntas. Qual estratégia você seguiria se estivesse administrando uma vistoria, cara? Coisa simples. Se põe lá no lugar dos caras. O que você faria da vida? Ó, eu já dei bastante dicas aí, mas vamos fazer um resumo aí das dicas que já foram dadas, né? Ó, deixa eu só complementar. Muitas vezes o cara da vistoria, que está fazendo a parte da vistoria aí, ele administra, ele faz a vistoria, ele cobra, ele visita o cliente, prospecta. É isso que ele faz, tá? Agora pode seguir. Vamos lá, na verdade. Eu vou dar a dica crise e dica depois pós-crise, na verdade, que ela já vai ter que se estender, né? O que eu percebo em muitos empresários, principalmente nos pequenos empresários, ainda mais pesados nesse modelo, é que eles só falham em um seguinte ponto, que é não ter um sistema financeiro ou conhecer a sua parte financeira, não saber o seu fluxo de caixa. Volto a falar do fluxo de caixa novamente. O fluxo de caixa ele é essencial, tá? Para você saber exatamente como que está a saúde financeira da sua empresa. E eu sou uma pessoa totalmente conservadora e eu falo isso, eu até sou demais conservador. O que acontece? Para que você tem que elaborar o fluxo de caixa? Porque você precisa saber e projetar as despesas que você vai ter no futuro para você manter um caixa, para justamente quando acontecer uma situação como essa, você ter um fundo de caixa que você vai conseguir suprir essas despesas futuras. Sabemos que muitas empresas, existe aí uma média, que as empresas, principalmente as pequenas empresas, ficam 27 dias, aí mantém um caixa de 27 dias, ou seja, já estourou o caixa dela porque não tem condições, né? Bom, essas empresas, os funcionários praticamente não são funcionários, são informais, né? Que trabalha, familiar, trabalhando, então não tem como utilizar a medida provisória imposta pelo governo. A única situação que eles possam se encaixar é buscar um empréstimo bancário. Detalhe, eu só recomendo buscar empréstimo bancário se você tem uma projeção de venda, se você tem uma continuidade, tá? Se você vai ter a continuidade do seu negócio, aí sim vale a pena você buscar um capital de giro. Caso contrário, você vai se endividar ainda mais. Sabemos que estamos tendo enfrentamentos da parte desses pequenos empresários para estar conseguindo empréstimos, para estar conseguindo tentar um capital de giro. É tentar buscar em outros bancos, é tentar buscar outros mecanismos,
não somente ir aí a gente chama aí nesse oligopólio das redes bancárias, né? Nós temos aí uma quantidade de 5 empresas. Gente, aquele pequeno banco que está surgindo, estão surgindo muitos bancos aí, bancos digitais, vale a pena buscar, tá? Eu fiz uma pesquisa, não sei se vai ser tema aí de você perguntar, eu fiz uma pesquisa, o Banco Nordeste, tá? Vale a pena vocês ir dar uma olhada no site. As taxas são taxas atrativas, tá? Banco Nordeste, eu vou anotar, cara. Banco Nordeste, anota aí, Murilo. Banco Nordeste. Banco Nordeste. Então, funciona no Brasil inteiro. Não é porque o nome é Nordeste que só funciona no Nordeste, não, né? Não, funciona no Brasil inteiro. Inclusive, eles estão também com conta digital. As taxas deles tá em torno ali de quase 4% ao ano de capital de giro e tem várias opções. Claro, todo banco, todo empréstimo passa por uma análise de risco. Isso é inevitável, infelizmente, tá? Vai ter que analisar e aí verificar qual vai ser a proposta que vai ser dada na questão do capital de giro. Então, voltando. Gente, e outra coisa, banco é regulado, tá? Banco é regulado. Não é qualquer um que abre um banco. Eles têm lastro para ser um banco. Tá? Então, pode ir tranquilo. Então, já complementando isso que você está colocando, eu mesmo sou correntista de um banco que é o Banco Original, tá? E quando eu pesquisei sobre esse banco, na verdade eu sou uma pessoa que eu sou muito cautelar na onde que eu vou me enfiar, vamos se dizer, né? Eu sou muito conservador. Quando eu fiz uma pesquisa sobre, poxa, será que eu vou para esse banco? Eu também sou correntista do Banco Itaú e sou correntista do Banco Original. Quando eu entrei, eu fui fazer uma pesquisa. Existe um fundo protetor. Quem tem até 250 mil aplicados, tá, na conta bancária, tem a proteção desse fundo se esse banco vier a quebrar. Tá? Então, poupança, CDB, CDI, só a renda, outros fundos de investimentos aí que não cobre. Então, é conta corrente. E detalhe, aí vai também uma sugestão para esse pequeno empresário, que eu sei que isso acontece muito, e lá no meu feed do Instagram, eu acabei de soltar um vídeo esses dias, falando sobre confusão patrimonial. Então, outra dica... Isso é o que mais acontece, cara. Isso é o que mais acontece, nesse setor principalmente. Outra dica para esses pequenos empresários, tá? Vai abrir uma outra conta? Pelo amor de Deus, abre conta da pessoa jurídica, separe as coisas da pessoa jurídica e da pessoa física. Não faça mistura, porque nesse momento é que você não vai saber exatamente como que está a sua situação financeira. Você está pagando o condomínio da sua vida pessoal, com o condomínio da empresa, a escola do filho, tudo bagunçado numa conta. E um risco é a Receita Federal, detectando esse fator, ela pode desconsiderar a personalidade jurídica. O que é isso? Sua empresa passa a não existir para ela. Porque hoje existe 2 entidades, pessoa física e pessoa jurídica. Tanto é que esse fundo que eu falei, esse fundo protetor, se você tem uma conta física, por exemplo, no Banco Original e outra jurídica, é 250 mil para pessoa jurídica e 250 mil para pessoa física. Então, veja, o fundo já trata como 2 entidades. Por que nós não podemos nós empresários, empreendedores, não tratamos como 2 entidades separadas, tá? Então, é muito importante fazer isso, porque se a Receita desconsiderar a personalidade jurídica, a sua empresa, tudo que ela teve de renda, de receita, passa a ser tributado como pessoa física. Aí a paulada é grande, tá? Então, fica aí uma outra dica. É pro bem de vocês, cara. Separa que vale a pena. Eu sofri muito isso durante anos, hoje eu tenho separado, mas é difícil você fazer. Você vê o dinheirinho na conta e não poder pôr a mão, é difícil, cara. E tem a senha para pegar. Sim, mas isso daí, ó, isso daí é um ponto também importante. É um ponto contra você ter várias contas bancárias, tá? Tem que tomar muito cuidado. Eu, por exemplo, tenho 2 cartões de crédito, né? Dá aquela, né, coça. Tá à vontadinha, né, cara? Você vai usando. Então tem que tomar um certo cuidado, tá? Esse é um ponto contra de você ter várias contas bancárias. Mas a questão de eu pecar mesmo essa questão de fluxo de caixa, de confusão patrimonial, é porque você consegue se organizar melhor, né? Principalmente nesse momento que nós estamos aí vivenciando, ok? Sim, isso aí, cara, isso aí. Deixa eu aqui que minha tela do iPad bloqueou, tô liberando. Vamos lá. Cara, essa galera, eu falei isso lá no início,
Banco dificulta, cara. Chega lá, gerente dificulta. Eu mesmo entrei no embate com o meu gerente lá, ele quis, para eu conseguir pegar empréstimo, ele queria que eu fizesse o consórcio. E aí a gente já fala mais grosso com o cara, porque a gente sabe os nossos direitos, a gente tem um poder um pouquinho maior, né, de barganha, já ameacei tirar minha conta do banco, é aquele escarcel todo. Só que essa galera não tem esse poder de barganha, eles não têm esse relacionamento tão íntimo com o banco. E muitos que têm, é lá porque a conta estourou. Estou com dificuldade, minha conta estourou, o que eu faço? E vai conversar com o gerente assim. E a gente sabe que banco, quando vê a ferida aberta, é aí que eles apertam, né? Sim, sem dúvida. Então, para fazer a minha pergunta, o banco está dificultando. O que eu devo fazer aí para conseguir evoluir? Bom, aí a gente tem um leque grande aí. Já acabei de falar do banco, dei uma dica aí do Banco Nordeste. Nós temos outros bancos. Eu acho que é isso que está faltando, vamos se dizer, nesse mercado que é o mercado financeiro, tá? É a concorrência. Justamente por causa desse oligopólio dessas empresas aí que Banco Itaú, Banco Bradesco fazem para tentar segurar o máximo possível o nicho nesse mercado. A gente sempre teve uma relação muito bem próxima dos nossos gerentes bancários, tá? Então, a gente aqui também foi recorrer a empréstimo. A gente tem algumas contas do Banco Caixa, nós temos no Banco Santander, nós temos no Banco Itaú. Por quê? É justamente você ver aonde que vai te oferecer o melhor benefício. Então, você correr para aquele lado. Se a pessoa está dificultando, vai bater na porta do outro, claro, nesse ponto, nesse segmento, tá? Para a pessoa não ficar pensando em cada caso é um caso, não vai bater a porta em outras atividades aí, porque preza muito o serviço. Eu vou te dar um exemplo, tá? Eu falo abertamente. A relação que eu tenho com o banco original, eu não encontrei em nenhum outro banco, tá? A gerente me responde todas as dúvidas. Ontem mesmo saiu, dia 18, foi assinado pelo presidente um novo empréstimo aí para as empresas, micro e pequenas empresas, né, o Pronamp, né, o nome. E eu automaticamente já conversando com a minha gerente, eu falei assim, olha, eu tenho vários clientes que estão com dificuldade, te interessa? Pô, e ela me respondendo abertamente pelo WhatsApp, sabe? Pô, Juliano, claro que interessa, a gente vai tentar facilitar, tentar ajudar o cliente. E aí eu passo para o cliente, né? Ó, fala com a minha gerente. Essa relação, ela não pode ter somente no momento em que você está com a corda no pescoço. Você tem que ter essa relação constantemente. Por quê? Ela vai me trazer o melhor benefício, ela vai me trazer as melhores condições, ela vai proporcionar eu levar também para o meu cliente outras soluções. Então, ela mesma falou, Juliana, ainda não tivemos nenhuma resposta do caso do Pronamp. Assim que tiver, eu te passo para você passar para os seus clientes. Então, é essa relação que precisa procurar. Não deu certo no banco? Vai no outro. Aí você pega aquele banco e volta no seu banco e fala, aquele lá tá me dando uma taxa de X, e aí, você não consegue? Gente, é momento de negociar. E um ponto muito importante, não vá saindo fazendo empréstimo com taxas abusivas aí que os bancos estão colocando. Pesquisem. Eu sei que nós estamos vivenciando um momento difícil. Essa é uma dica também. Faça a pesquisa. Gente, vocês comigo, vocês choram por causa de 10 centavos na consulta e não choram por causa de 1% no banco. Vocês, vai lá, banco é uma empresa igual a qualquer outra empresa, gente. Só que o produto deles é dinheiro, ele vem dinheiro. Um está mais caro, outro mais barato. Quando você chega, te dá cafezinho, te dá uma aguinha, que é para te vender melhor o produto. É como ele agrega valor ao produto dele. O produto dele é dinheiro. Então, assim, vá para outros bancos. Tem banco que não tem taxa. Eu vou falar por mim, não sei o Juliano, mas eu tenho banco, eu tenho conta em mais de um banco. Porque eu faço leilão. Eu vou num e falo, ó, quanto que você consegue? Eu vou, fulano me fez tanto. Eu estou no exemplo agora. Conta pessoal, banco não quis, eu larguei para lá e fui para outro banco. É empresa, é assim, perdeu o cliente. Ó, vou dar 2 exemplos, Rodrigo, rapidamente, mas eu estou também monitorando o tempo aqui, tá? Vou dar 2 exemplos. O meu exemplo, quando o Banco Original veio, na verdade, eu procurei o Banco Original pela dinâmica do modelo digital que eles usam. É muito, muito legal. E eles veio com uma taxa taxa zero em tudo para mim. Eu posso fazer transferência para qualquer outra conta e eu não pago nada. O que eu fiz com isso? Eu fui para o Banco Itaú e falei, e aí?
Vocês vão me dar essa proposta ou não? O Banco Itaú isentou de tudo. É negociação, gente, é negociação. É a mesma coisa boletos bancários na pessoa jurídica. Tá? Nós estamos aqui negociando. Hoje você paga um valor, chega até R$ 7 por boleto. Esses bancos estão querendo trazer correntista. Eles estão te dando a taxa de 1,50, 1,25, eles estão reduzindo significativamente. Isso também, tá? Quando você analisa o seu fluxo de caixa, tá? Você tem uma linha lá de boletos que você emite, representa muito essa despesa lá no seu fluxo de caixa. Vai lá no seu banco, negocia ou abre conta em outro banco para você diminuir essa despesa e você conseguir colocar o seu fluxo de caixa de forma positiva, né? Ou equalizar ele. É mais uma dica, na verdade, tá vendo? Gente, tanto é um negócio. O ano passado eu gastei em torno de R$ 45 mil com taxas bancárias. Você acha que não é um negócio? É um negócio maravilhoso para eles. É só pagando coisinha aqui, coisinha ali, e quando você vê, virou essa bola de neve. Esse ano eu não vou pagar de novo, não. Tô mais esperto. Vivendo e aprendendo. Cara, bom, eu ia te fazer uma pergunta se você teria uma conta num desses bancos pequenos, você já me respondeu, tem, não só tem, como recomenda, né, que a gente continue com elas, né? Sim. Cara, a gente já está caminhando para o final da nossa live, tem mais algumas perguntinhas aqui, poucas, então faça suas ponderações aí de como você vê o mundo pós-pandemia, cara, o que você vê que vai acontecer daqui para frente? Poxa, que pergunta, hein? Eu vejo dois cenários, na verdade, viu? Eu vejo realmente eu vejo o cenário de que quem for sair vai sair muito mais fortalecido desse momento que nós estamos vivenciando, tá? Esse é um cenário, e eu vejo um cenário de que o mundo digital veio forte e vai ser o futuro, não só o futuro do seu segmento, tá? Eu estou falando do meu segmento também, que é o segmento de contabilidade. Acho que tudo mudou, cara. O futuro daqui 4, 5 anos é agora. Chegou tudo agora. Ou você vira digital agora ou você tá fora, velho. Pra mim é isso. E dentro, eu vou falar com mais propriedade do meu segmento, que é uma coisa que os contadores relutam muito. Ah, mas a profissão contador vai acabar, o contador vai acabar com a modernização, com a informática. Não, o contador não vai acabar. Isso que eu estou fazendo aqui, nenhum sistema de informática consegue fazer. E é isso que o contador precisa fazer. Para isso que eu estudei e dediquei anos da minha vida, para levar ao empresário, ajudá-lo a enfrentar esse momento, e não só esse momento, a fazer com que o empresário cresça. A gente tem que trazer a modernização para ajudar nas nossas tarefas diárias, e é isso que eu acho que veio forte. Porque muitas empresas não estavam preparadas para trabalhar de casa. Muitas empresas não estavam preparadas para trabalhar nesse momento em que nós estamos vivenciando. E isso vai ser o futuro, com certeza. Agora, se o Brasil está preparado ou não, aí é... Eu te falo uma coisa, o mundo de vistoria vai estar preparado para o mundo digital, porque aqui nós vamos fazer a coisa acontecer, negão. Aqui nós vamos chutar a bola só no ângulo, você vai ver, cara. Não, mas o mundo de vistoria já era, cara. Ele é digital, já vinha com um movimento muito forte da galera, e agora você não tem mais escolha. O povo não quer mais encostar um no outro. Eu vejo as pessoas se cumprimentando com cotovelada na rua, cara. Eu só via cotovelada no UFC. Agora é no meio da rua, eu dou cotovelada no outro aí pra se cumprimentar, cara. Então, eu acho que mudou, cara. Eu acho que mudou. E outro ponto, viu, Juliana? Eu quero te perguntar aí. Você acha que a tecnologia vem para encarecer o seu trabalho, ela vem para dificultar o seu trabalho, ou ela te ajuda e ainda te faz economizar no seu dia a dia, cara? Na verdade, ela vem para ajudar, né? Eu acho que toda modernização, e eu sou totalmente propício à modernização. Lá no escritório, a gente tem mais de, sem brincadeira, né? O pessoal até briga comigo lá, o setor financeiro, a gente tem mais de 20 ferramentas que a gente utiliza. Então, é uma ferramenta ajudando a outra para que você consiga desempenhar o seu trabalho de forma correta. Eu vou falar do meu segmento, tá? Nosso segmento, Rodrigo, o problema maior que nós enfrentamos é a quantidade gigante que o governo joga nas suas costas, e esse momento que nós estamos vivenciando está 200 vezes, 100 vezes mais, tá? Ontem mesmo me soltam uma medida trazendo os feriados.
o que choveu de ligação, você não faz ideia sobre esse montante. Eu estou trabalhando no home office, o que eu faço? Então, assim, na verdade, voltando até o assunto, a gente tem uma quantidade muito grande de obrigações acessórias a cumprir que o governo não dá, a gente não tem o tempo suficiente para estar tendo esse feedback que nós estamos tendo aqui, esse bate-papo com todo mundo, né? Então, você vê, muitos aqui vão assistir essa live que nós estamos fazendo e vai ser importante para eles. Então, o mundo digital leva informação, e isso que é importante, né? Você Sim. fazer uma reunião presencial, com quanto você vai conseguir atingir de pessoas com as informações, do que você fazer uma reunião via online, ou uma reunião, ou levando essa informação do jeito que nós estamos levando para o máximo possível de pessoas. Então, assim, respondendo, vai ajudar, já vem ajudando. Eu não sei se isso vai, digamos, baratear, mas com certeza ela vai reduzir o seu trabalho para que você ofereça muito mais qualidade para o seu cliente ou para o seu consumidor final. Quando eu falo baratear, cara, é o seguinte, a mesma operação que você fazer com 15 minutos, você passa a fazer com 5, né? E aí você tem mais tempo. Em vez de você ter que contratar mais 2, 3 funcionários, com o preço de 1/3 de funcionário, você robotiza ou você melhora os processos, né? Sim. Né? Agora, para a gente encerrar, que estamos nos nossos minutos finais, cara, fazer também um tempo para ter nossas considerações finais. Cara, como que você vê aí agora com trabalho remoto, clientes que não vão mais até a loja, área administrativa trabalhando de casa, o que você acha que vai mudar para o empresário? E digo isso em questões tributárias e trabalhistas, cara. Tributárias, vamos falar, tributos diretamente direcionados ao faturamento, tá? Porque o tributo, ele abrange, eu não vou entrar na parte técnica, mas você tem impostos, você tem contribuições, você tem tudo dentro do tributo, né? Então, aqueles que estão diretamente ligados com o faturamento não vai mudar nada, ok? O que vai mudar, na verdade, que já mudou, isso já está previsto na nossa legislação trabalhista, que já teve uma mudança, é o trabalho home office, que vai proporcionar aí, eu acho que muito mais empresas vão começar, pós-pandemia eu estou falando, tá? Muito mais empresas vão começar a colocar essas pessoas em trabalho home office, tá? Isso é um ganho para a empresa e para o empregado. Então, você pensa, aquele empregado que tem que deslocar, atravessar, sair de São Bernardo, do ABC, ir trabalhar lá em São Paulo e gasta 1 hora, ele vai poder ter esse tempo dedicado para a família dele se ele está trabalhando na home office. Então, o tempo que ele gastaria, né, se locomovendo, ele vai ficar em casa. Ah, mas o empregador deixa de pagar o vale-transporte. Sim, mas você estaria usando aquele vale-transporte para se locomover. Então, o empregado não vai ter uma perda. Então, eu acho que o home office vai ser algo muito... Já está sendo. Tá? Eu percebo nas empresas que já estão elaborando contratos. Olha, você vai passar a trabalhar um dia da semana em casa, ou 5 dias do mês em casa, para tentar. E outra, tá? Isso é muito legal também, porque as empresas economizam com aluguel. Porque às vezes ela se expandir, né? Ela economiza com aluguel, deixa o trabalhador em casa, fazendo a mesma função que ele estava fazendo na empresa, e ela consegue aí alavancar mais ainda a sua rentabilidade. Então, com certeza, as pessoas que já estão pensando nesse lado financeiro vão adotar essa... Você falou isso daí, cara, me veio uma ideia na cabeça. Ô, pessoal de vistoria, se reúne, vocês que fecharam aí, fechei a porta, vocês que se fecharam, reúne uns 4, 5, eu tenho certeza que vocês conhecem, que eu sei que esse mercado se conhece. Reúne os 4, 5, aluga um ponto só. Um ponto, vai fazer trabalho na rua. Quando precisa fazer o da ECV, o laudo de vistoria, faz no pátio. Aí vocês compartilham esse aluguel. Temos mais 23 segundos. Juliano, obrigado, cara. Obrigado demais. Ajudou muito. A live vai ser encerrada pelo próprio Instagram. Espero ter ajudado muito vocês. Contábil Leonardes, tá, pessoal? Procura no Google, vocês vão achar. Queria ter mais um pouquinho de tempo, mas o Instagram tá tirando a gente. Beijo a todos. Obrigado, e valeu! Até mais. Tchau, tchau.